Seja bem-vindo! Não esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, avalie e compartilhe. Os 4 anjos. Capítulo 40. Depois disto, eu vi milhares de milhares e miríades de miríades e um número infinito de pessoas em pé diante do Senhor Deus. Igualmente, nas 4 asas do Senhor Deus, nos 4 lados, percebi outros, ao lado daqueles que estavam em pé diante dele. Seus nomes também eu sei, porque o anjo que estava comigo declarou-os a mim, revelando-me toda a coisa secreta. Então ouvi as vozes daqueles sobre os 4 lados, magnificando o Senhor da glória. A primeira voz abençoou o Senhor Deus para sempre e sempre. A segunda voz ouvi abençoando ao Messias e aos eleitos que sofrem pela causa do Senhor Deus. A terceira voz eu ouvi pedindo e orando em favor daqueles que habitam sobre a terra e suplicam no nome do Senhor Deus. A quarta voz eu ouvi expulsando os anjos ímpios e proibindo-os de entrarem na presença do Senhor Deus para proferirem acusações contra os habitantes da terra. Depois disso, eu pedi ao anjo da paz, que prosseguia comigo, para explicar tudo o que estava escondido. E disse-lhe: quem são aqueles que eu havia visto nos 4 lados e que palavras eram aquelas que eu havia ouvido e escrito? Ele respondeu: o primeiro é o misericordioso, o longânimo, o Santo Miguel. O segundo é aquele que preside sobre todo o sofrimento e toda a aflição dos filhos dos homens, o Santo Rafael. O terceiro, o qual preside sobre tudo o que é poderoso, é Gabriel. E o quarto, o qual preside sobre o arrependimento e a esperança daqueles que herdarão a vida eterna, é Fanuel. Estes são os 4 anjos do Altíssimo Deus e suas 4 vozes, as quais naquele momento eu ouvi. Segredos dos fenômenos da natureza e dos luminares. Capítulo 41. Depois disso eu vi os segredos do céu e do paraíso, de acordo com suas divisões, e das ações humanas enquanto eles pesavam-nas em balanças. Vi as habitações dos eleitos e as habitações dos santos. E ali meus olhos viram todos os pecadores que haviam negado o Senhor da glória, e como eles foram expelidos dali, e arrastados para fora, como eles estiveram ali. Nenhuma punição procedeu contra eles, vinda do Senhor Deus. Ali também meus olhos viram os segredos do raio e do trovão, e os segredos dos ventos, como eles são distribuídos quando eles sopram sobre a terra, os segredos dos ventos, do orvalho e das nuvens. Ali eu vi o lugar de onde eles saem e tornam-se saturados com o pó da terra. Ali eu vi câmaras fechadas de onde se origina a distribuição dos ventos, a câmara do granizo e a câmara da neve, a câmara das nuvens e a própria nuvem, a qual continuava sobre a terra antes da criação do mundo. Eu vi as câmaras do sol e da lua e de onde eles saem e para onde voltam, o seu retorno magnífico, e como um tem precedência sobre a outra, a sua rota admirável, e como não transgridem o seu curso, não aumentando nem diminuindo, e como guardam entre si a fidelidade e o juramento pelo qual se comprometeram. Primeiramente, avança o sol e segue o seu curso obedecendo à ordem do Senhor Deus, e grande é o seu nome para sempre. Depois eu vi o caminho oculto e o caminho visível da lua, que naquelas paragens segue o seu curso tanto de dia como de noite. Na presença do Senhor Deus, eles se colocam um atrás do outro, agradecendo-o e louvando-o sem cessar. Para eles, o seu agradecimento é o descanso, pois o sol faz muitos giros, ou para a bênção ou para a maldição. E o caminho da lua é luz para os justos, mas trevas para os pecadores em nome do Senhor, que separou a luz das trevas, dividiu os espíritos dos homens e fortaleceu os espíritos dos justos em nome da sua justiça. Nenhum anjo, nenhuma potestade poderia impedir isso, pois foi ele quem estabeleceu para eles todos um juiz, que o julgará na sua presença. A morada da sabedoria divina. Capítulo 42. A sabedoria não encontrou um lugar na terra onde pudesse habitar.
Sua habitação, portanto, está no céu. A sabedoria saiu para habitar entre os filhos dos homens, mas ela não obteve a habitação. A sabedoria retornou ao seu lugar e assentou-se no meio dos anjos. Mas a iniquidade saiu depois do seu retorno, a qual, de má vontade, encontrou uma habitação e residiu entre eles como chuva no deserto e como o orvalho na terra seca. Os segredos astronômicos. Capítulo 43. Eu vi também outros relâmpagos e as estrelas do céu. Então eu percebi como ele chamava a todas pelo seu nome e como elas o escutavam. Então eu vi como elas foram pesadas como uma balança justa, segundo a intensidade da sua luz. Vi também a profundidade dos seus espaços e o dia do seu aparecimento, e como a sua órbita provocava raios. Eu vi como as suas órbitas correspondiam ao número do anjo e como guardavam fidelidade entre si. Então eu perguntei ao anjo que prosseguia comigo, e ele explicou-me coisas secretas e quais eram seus nomes. Ele respondeu: O Senhor Deus mostrou a ti uma similaridade disto. Eles são nomes dos justos que habitaram na terra, os quais acreditam no nome do Senhor Deus para sempre e sempre. Capítulo 44. Outra coisa também vi com respeito ao esplendor, que ele sobe por causa das estrelas e torna-se esplendor, sendo incapaz de abandoná-las. A segunda parábola. O reino do Messias, novos céus e nova terra. Capítulo 45. A segunda parábola, a respeito daqueles que negam o nome da habitação dos santos e do Senhor Deus. Aos céus eles não ascenderão, nem virão sobre a terra. Esta será a porção dos pecadores que negam o nome do Senhor Deus e que estão assim reservados para o dia da punição e da aflição. Naquele dia, o Messias se assentará sobre um trono de glória e escolherá as suas condições e suas incontáveis habitações, enquanto seus espíritos nele serão fortalecidos quando eles virem meu eleito, pois esses fugiram por proteção para meu santo e glorioso nome. Naquele dia, eu farei com que meu eleito habite no meio deles. Mudarei a face do céu, o abençoarei e o iluminarei para sempre. Eu também mudarei a face da terra, a abençoarei, e farei com que aqueles a quem elegi habitem sobre ela. Mas aqueles que cometeram pecado e iniquidade não habitarão nela, pois eu marquei seus procedimentos. Meus justos eu satisfarei com paz, colocando-os diante de mim, mas a condenação dos pecadores se aproximará, para que eu possa destruí-los da face da terra. O ancião de dias e o filho do homem. Capítulo 46. Ali eu vi o ancião de dias, cuja cabeça era igual a branca lã, e com ele outro, cujo semblante assemelhava-se ao do homem. Seu semblante era cheio de graça, igual ao dos santos anjos. Então eu inquiri dos anjos que estavam comigo e que me mostravam toda coisa secreta concernente a este filho do homem, de onde ele era e por que ele acompanhou o ancião de dias. Ele respondeu-me e disse: Este é o filho do homem, ao qual a justiça pertence, com o qual a retidão tem habitado e o qual revelou todos os tesouros do que é escondido. Pois o Senhor Deus o tem escolhido e sua porção tem excedido a tudo diante do Senhor Deus em eterna ascensão. Este filho do homem, que tu vês, levantará reis e poderosos de seus lugares de habitação, e os poderosos de seus tronos, soltará as rédeas do poderoso, e quebrará em pedaços os dentes dos pecadores. Ele lançará reis dos seus tronos e de seus domínios, porque eles não o exaltarão, não o louvarão, nem se humilham diante dele, pelo qual seus reinos lhes foram dados. Igualmente, o semblante do poderoso ele lançará abaixo, enchendo-os de confusão. Escura será sua habitação e vermes serão sua cama. Deste seu leito eles não esperam levantar-se novamente, porque eles não exaltam o nome do Senhor Deus. Eles condenarão as estrelas do céu
elevarão suas mãos contra o Altíssimo, caminham e habitam sobre a terra, exibindo todos os seus atos de iniquidade, mesmo suas obras de iniquidade. Sua força estará em suas riquezas e sua fé nos bens que tem formado com suas próprias mãos. Eles negarão o nome do Senhor Deus e o expulsarão de seus templos, nos quais eles se reúnem, e com ele o fiel, o qual sofre em nome do Senhor Deus. A oração dos justos por justiça e sua alegria pela vinda do Senhor. Capítulo 47. Naquele dia, a oração dos santos e justos e o sangue dos íntegros ascenderá da terra até a presença do Senhor Deus. Naquele dia, os santos se reunirão, os quais habitam nos céus, e com vozes unidas de petição, súplica, oração, louvor e bênção ao nome do Senhor Deus, por conta do sangue dos justos, que tem sido derramado, para que a oração dos justos não seja descontinuada diante do Senhor Deus, para que, por eles, se execute julgamento, e para que sua paciência possa perdurar para sempre. Naquele tempo, eu vi o ancião de dias, enquanto ele se assentava sobre o trono da sua glória, enquanto o livro dos vivos foi aberto na sua presença, e enquanto todos os poderes que estão acima dos céus permanecem ao redor e diante dele. Então, os corações dos santos estavam cheios de alegria, por causa da consumação da justiça que havia chegado. A súplica dos santos foi ouvida e o sangue dos justos apreciado pelo Senhor Deus. Não esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, avalie e compartilhe.